nos últimos episódios aprendemos como foram escritos os evangelhos, como os escritos do Novo Testamento foram copiados e transmitidos e como os eruditos modernos, a partir dos textos antigos, produzem nossas Bíblias. Neste vídeo vamos conhecer como os 27 livros do Novo Testamento que usamos foram selecionados. Lembrando que já temos um vídeo aqui no canal sobre como o Antigo Testamento, ou a Bíblia hebraica, foi escrita. Por favor, assista antes deste. Também temos 2 vídeos sobre os livros apócrifos e pseudoepígrafos do Antigo Testamento, onde discorremos por que eles ficaram de fora da Bíblia hebraica. Bem-vindo ao canal Observatório 7, onde a teologia conversa com a história, arqueologia, filosofia, antropologia, ciência e arte. Curta, se inscreva, acione o sino de notificações para acompanhar os próximos episódios desta série. Examine nossa bibliografia nas descrições e pesquise mais profundamente por você mesmo. Este é um tema complexo, onde faremos uma mera introdução repleta de generalizações e simplificações. As imagens a seguir são meramente ilustrativas, pesquisadas aleatoriamente e reinterpretadas em nossa narrativa. Embora estes episódios transcendam o tempo da série abordada, este vídeo é um especial para entendermos por que utilizaremos os 27 livros canônicos como documentos para a série sobre o século de Cristo. Os primeiros cristãos, dentro de poucas décadas, se tornaram uma multiplicidade de povos judeus e gentios que adotaram o grego como língua comum e internacional. Desta forma, a Septuaginta, a versão em grego do Antigo Testamento, tornou-se muito usada pelos primeiros cristãos como sua leitura da lei e dos profetas. É bastante claro que os primeiros cristãos, assim como o próprio Jesus, frequentou a sinagoga de seus dias, o templo, e usou os livros da lei e os profetas hebreus como sua Bíblia. Isso foi continuado pelos apóstolos, que baseavam sua doutrina na interpretação cristã das Escrituras, termo entendido para os livros do cânon do Antigo Testamento. Entretanto, muito cedo a Igreja reconheceu que o dom de profecia se manifestava no ensino dos apóstolos e entendeu que o ensino apostólico era tão escritura inspirada quanto o Antigo Testamento. Vemos isso, por exemplo, quando Paulo cita o Antigo Testamento conectando as palavras de Cristo ensinadas no Evangelho de Lucas, que é citado por Paulo e mencionado como Escritura. Abre aspas, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Fecha aspas, 1 Timóteo 5,18. Neste texto, a carta a Timóteo está reconhecendo a validade de um princípio do Antigo Testamento. Não atarás a boca ao boi quando debulha, que está nas leis de Deuteronômio 25, verso 4, e demonstrando que Jesus está obedecendo esta lei ao ensinar: digno é o trabalhador do seu salário, citado de Lucas 10, verso 7. Portanto, não há dúvida de que os evangelhos, neste caso de Lucas, já era entendido como escritura ao lado dos escritos como de Moisés. Enquanto as testemunhas oculares mantinham estas tradições, o texto ainda não era tão importante, mas conforme as testemunhas oculares foram morrendo, os escritos foram se tornando uma grande necessidade.
Foi então que os evangelhos, compostos nas últimas 4 décadas do primeiro século, foram reunidos às cartas paulinas, que já circulavam desde a década de 50, de modo que até o final do século I, os 27 livros que temos no atual cânon já circulavam de forma separada. Pelo que vemos em Colossenses 4,16, o próprio Paulo pedia que as igrejas às quais suas cartas eram endereçadas copiassem e compartilhassem com outras igrejas as suas cartas. O mesmo foi feito com outros documentos apostólicos, como a Carta de Tiago, dedicada às 12 tribos que se encontram na dispersão, ou ao Apocalipse, endereçado às 7 igrejas da Ásia. 2 Pedro 3, 15 e 16 parece se referir a uma coleção destas cartas, e Clemente de Roma, escrevendo 30 anos depois aos Coríntios, cita que Paulo escreveu para eles, indicando que não apenas Corinto podia consultar a carta paulina preservada, como o próprio Clemente tinha uma cópia dela em Roma. Citações semelhantes podem ser encontradas na segunda geração de cristãos, como Inácio e Policarpo. Os escritos de Clemente nos apresentam outro quadro literário importante. Obviamente, os apóstolos não foram os únicos cristãos a compor livros nesta época. Estes outros escritos cristãos mostram um retrato da igreja primitiva, embora isso não signifique que era uma igreja, por assim dizer, mais fiel aos ensinos originais, pois mesmo nas cartas apostólicas já vemos os apóstolos combatendo todo tipo de heresias que já existia nos dias de Paulo. Mesmo assim, temos entre eles alguns escritos que quase entraram para a Bíblia, como as cartas de Clemente de Roma. Primeiro Clemente, embora não o identifique por nome, é atribuído a Clemente, bispo de Roma, e trata sobre uma disputa de liderança na igreja de Corinto. Além destas cartas, existiram 3 obras que citaremos a seguir, que chegaram a circular junto com os livros que conhecemos como canônicos atualmente, como um tipo de complemento da Bíblia. Pastor de Hermas é uma obra provavelmente escrita na última metade do primeiro século e apresentava as instruções de um pastor celestial que alguns atribuem um anjo, revelando a Hermas, que segundo o cânon muratoriano era o irmão de Pio, bispo de Roma, na metade do primeiro século. O livro tem 3 partes, sendo uma de profecias muito similares ao nosso Apocalipse, falando sobre a besta e um tempo de tribulação, e outra com sermões, incluindo um debate sobre o pecado após o batismo, propondo um limite e uma relação entre a justiça e a misericórdia de Deus. E, finalmente, a terceira parte com parábolas e símiles sobre moralidade, sexualidade, paciência e raiva. O segundo escrito famoso desta época, muito popular, era a Epístola de Barnabé, provavelmente composta em algum momento depois do ano 70 depois de Cristo. Ela é anônima, mas alguns, como Clemente de Alexandria, Orígenes e Jerônimo, atribuíram a Barnabé, amigo de Paulo. A epístola é um tratado sobre como os cristãos substituem os judeus no plano da aliança. O autor alegoriza as leis e passagens do Antigo Testamento e já tem um tom bastante anti-judaico, expressando as tensões do momento que também vemos no próximo documento. O terceiro deles é o popular Didaquê, em grego ensinamento, que se trata de um pequeno manual aos novos convertidos instruindo sobre aspectos fundamentais da fé. Orígenes o considerava um livro de autoridade, mas não canônico. Acredita-se que foi escrito no final do primeiro século, também tem o tom de distanciamento entre judeus e cristãos em suas práticas. Por exemplo, os dias nos quais se aconselha os cristãos a jejuar são trocados dos dias costumeiros dos judeus, para estes não serem confundidos com judeus. E no capítulo 16, aconselha-se sobre o batismo, a comunhão, e já vemos um incentivo de cultos aos domingos,
algo que nos escritos apostólicos não existe na forma de mandamento nem de conselho, mas que o Didaquê já populariza para que cristãos do Império Romano se diferenciem dos judeus que guardavam o sábado. O Didaquê expressa este desejo de diferenciar-se do judaísmo após a queda de Jerusalém, quando o judaísmo era imensamente mal visto pelo Império Romano como uma etnia religiosa insubmissa que tinha se rebelado constantemente até finalmente ter que ser dispersa de sua própria terra. Todos estes documentos circulavam entre as igrejas cristãs do mundo todo. Acontece que a morte da primeira geração de cristãos trouxe esquecimento, anonimato e algumas dúvidas sobre esses escritos. Possivelmente a igreja sentiu-se relativamente segura por um tempo, explorando os documentos que possuía, até que o questionamento os levou a debater quais eram os livros inspirados e como eles se distinguiam de escritos comuns de outros cristãos e líderes que não eram os apóstolos. Este momento de questionamento chegou entre 140 e 180 d.C. com um herege chamado Marcion, um profundo antissemita que resolveu banir da igreja tudo o que era judaico, ficando apenas com o Evangelho de Lucas, todo mutilado, e algumas cartas paulinas. A influência marcionita foi grande e levou os primeiros líderes cristãos a reagirem. Seu contemporâneo, Justino Mártir, que escreveu de Roma, descreveu os 4 evangelhos como escritura e contou como, no culto cristão, eles liam o Antigo Testamento na forma dos profetas e a memória dos apóstolos na forma das cartas e evangelhos que nós conhecemos. Justino citava o evangelho como expressões do tipo "está escrito" e "como Cristo disse", o que significa que ele igualava os nossos evangelhos aos profetas do Antigo Testamento. Seu discípulo Tassiano tentou fazer uma harmonia dos 4 evangelhos, o Diatessaron. Os documentos desta época são muito raros, mas ainda no final do segundo século já temos um registro histórico da primeira lista de livros do Novo Testamento que conhecemos, o Fragmento Muratoriano, achado num mosteiro de Milão. Ele já apresenta a nossa atual ordem dos evangelhos, com comentários sobre quem são seus autores, seguido de Atos dos Apóstolos e das cartas do Novo Testamento. Ainda estão ausentes os textos de Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro e 3 João. Quanto ao nosso Apocalipse, o fragmento muratoriano indica que foi escrito para as 7 igrejas, mas ele falava a todos os cristãos. O surpreendente é que outros livros, como o Apocalipse de Pedro, aparece descrito como lido por alguns, mas que outros consideravam que não devia ser lido na igreja. Apesar dos nossos 27 livros já serem bem conhecidos e estarem circulando a esta altura, as novas gerações que não conheciam as testemunhas oculares de Jesus queriam mais detalhes, e alguns escritores que ainda conheciam esparsas tradições orais mesclaram isso à sua imaginação, produzindo um vasto material literário que se propunha a preencher a curiosidade da comunidade. Assim surgiram aventuras como Atos de Paulo e Tecla, os Atos de João e o famoso Apocalipse de Pedro. Entretanto, este escrito ia mais longe do que o ensino bíblico sobre os eventos finais, descrevendo pormenores da vida após a morte que de modo algum encontramos no resto das Escrituras e parece muito em desacordo com a mensagem de Cristo. Ele contava sobre 21 tipos de pecadores e os castigos detalhados que sofreriam no inferno. Por exemplo, os blasfemos, que seriam pendurados pela língua acima de chamas ardentes que nunca se apagariam. As adúlteras, que eram penduradas pelos cabelos na lama fervente, enquanto os assassinos eram trancados em espaços pequenos onde eram constantemente dilacerados por feras, enquanto tudo era assistido por suas vítimas que comemoravam louvando a justiça de Deus.
É óbvio que tal livro contrariava todo o caráter do Evangelho, inclusive o próprio Apocalipse de João. Mas, para o mundo de mártires no qual ele foi escrito, este livro parecia fazer justiça aos ouvidos dos familiares que viram os seus queridos serem mortos. Até o segundo e terceiro século, estas obras populares com o nome dos apóstolos já havia proliferado e hoje temos conhecimento de muitas e muitas delas. Entre o esforço de preencher as lacunas da história de Jesus estavam os evangelhos apócrifos da infância de Jesus. Alguns já foram escritos no segundo século e a quantidade de manuscritos demonstra que foram muito divulgados, como o proto-evangelho de Tiago, o pseudo-evangelho de Mateus, o evangelho siríaco da infância, a história de José, o carpinteiro e a vida de João Batista. O evangelho da infância de Jesus, contado por Tomé, que chegou a ser traduzido para 13 línguas, retrata um menino Jesus egoísta que faz supostos milagres até que vai aprendendo a usá-los para o bem quando chega na adolescência. Obras como estas claramente estão em desacordo com a lógica da história de Jesus, que mostra que Jesus só chamou atenção e fez milagres após seus 30 anos, quando um homem atingia a idade para ser um mestre ou ensinador de alguma coisa. Até este momento, Jesus é um perfeito desconhecido. Irineu, por volta de 180 d.C., se referia a algumas destas histórias apócrifas da infância de Jesus, dizendo que estas fontes não faziam parte das verdadeiras escrituras. Havia evangelhos com um bom teor judaico citado por pessoas da patrística como Clemente de Alexandria, Orígenes, Eusébio e Jerônimo, que nos legaram algumas citações destes documentos que, infelizmente, não sobreviveram até os nossos dias. Entre estes estão o Evangelho dos Ebionitas, o Evangelho dos Hebreus e o Evangelho dos Nazarenos. Apócrifos e pseudoepígrafos como o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Nicodemos ou Atos de Pilatos, o Evangelho do pseudo-Cirilo de Jerusalém falavam sobre a paixão de Cristo e seus momentos finais. E o Evangelho de Bartolomeu trata sobre perguntas feitas por Bartolomeu sobre a ressurreição. É claro que são materiais que apenas usam o nome do apóstolo, mas são muito diferentes em linguagem, grafia e cultura do que são, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, que estão de acordo com a cultura e linguagem do primeiro século. Facilmente podemos datar os evangelhos apócrifos como escritos mais de 200 anos depois de Jesus. Estas obras, como o Evangelho de Pedro, retratam um menino Jesus que pune com a morte uma criança que esbarrou nele ou um professor que o contrariou, até que José e Maria o mantêm isolado. Jesus, na imaginação destas obras do segundo e terceiro século da seita gnóstica, é uma criança quase que como se fosse alienígena, dotada de poderes sobrenaturais e cruel, tendo que ser evitada pelas pessoas. Não se admira que, embora tenha circulado, os cristãos jamais os consideraram uma obra legítima. A maior parte da farta coleção de livros e evangelhos apócrifos e pseudepígrafos vem da seita gnóstica, uma das grandes ameaças do cristianismo primitivo que não teremos tempo de tratar aqui, mas que aconselhamos você buscar a bibliografia. Entre os apócrifos gnósticos está o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Judas, ainda o Evangelho de Filipe, os Diálogos do Salvador ressuscitado, o Evangelho copta dos egípcios, o Evangelho de Maria e o Evangelho secreto de João. Muitos destes textos, como os Evangelhos de Tomé e o de Maria Madalena, foram achados em 1945 em Nag Hammadi, no Alto Egito, e representam a literatura que, por estudos linguísticos, geográficos e culturais, demonstra que nunca foram escritos pelas testemunhas oculares de Jesus, sendo obras tardias compostas mais de 200 anos depois por esta seita que pretendia adaptar o cristianismo aos seus princípios.
No conteúdo deles você encontrará de tudo, desde um Jesus em romance com a Madalena até um Judas que é herói em vez de traidor. Obviamente, eles contrariavam o todo das Escrituras e dos Evangelhos e foram descartados, identificados como mera ficção tardia. Algumas pessoas pensam que simplesmente há uma lacuna entre os apóstolos e a igreja medieval, mas isso não é verdade. Temos um ótimo registro na literatura que chamamos patrística e ela nos mostra que quase todo o cânon dos nossos 27 livros atuais podem ser reconstruídos somente com base nas citações que os líderes da igreja no primeiro, segundo e terceiro século fizeram deles. Esta é, aliás, mais uma prova da integridade da transmissão do texto bíblico, pois podemos conferir os escritos deles com os nossos manuscritos mais antigos. Irineu, por exemplo, cita todo o Novo Testamento menos Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 3 João e Judas, demonstrando que estes escritos ainda não tinham chegado às suas mãos. Vemos que este era um momento de pesquisa e estudo sobre quais eram os escritos do ensino apostólico, pois Tertuliano aceitou o pastor de Hermas como canônico, mas mais tarde ele mesmo veio a recusá-lo. Tertuliano, diferentemente de Irineu, já tinha a epístola aos Hebreus, mas desconhecendo quem era o autor, citou sem considerar inspirado, pois estava na dúvida se o autor era Barnabé ou outra pessoa. Enquanto isso, na Igreja Oriental, havia o mesmo consenso do Ocidente sobre os Evangelhos e as Cartas Paulinas, mas no Oriente, Hebreus era usado como livro inspirado. Clemente de Alexandria, considerando-a inequívoca obra de Paulo. Não sabemos se ele conhecia Tiago, 2 Pedro e 3 João, mas Clemente de Alexandria usava outros escritos que seus contemporâneos rejeitavam, como um tal de Evangelho aos Hebreus, Evangelho dos Egípcios, os Apócrifos de Barnabé e o Apocalipse de Pedro, que já mencionamos. Até o final do segundo século já havia um consenso sobre os 4 evangelhos, as 13 epístolas paulinas, 1 Pedro, 1 e 2 João, Judas, Atos e Apocalipse como canônicos, mas ainda havia em alguns lugares dúvidas sobre Tiago, 2 Pedro, 3 João e Hebreus. Este debate seguiu nas próximas gerações, tendo uma base segura de pelo menos 22 dos 27 livros que usamos atualmente. Por volta de 200 depois de Cristo, Orígenes percebeu o dilema em muitas igrejas sobre a coleção de escritos e fez uma lista entre escritos aceitos e contestados, não necessariamente rejeitados. Segundo Eusébio, a lista de Orígenes incluía entre os livros que eles ainda tinham dúvida 2 Pedro, 2 e 3 João e Hebreus, e possivelmente a Carta de Judas. Havia ainda os livros Pastor de Hermas e Didaquê, considerados apreciáveis, mas que Orígenes sabia que não eram apostólicos. Entretanto, foi nesta época também que, graças ao diálogo com a Igreja Oriental, as igrejas de fala grega foram aceitando o livro de Hebreus, que já era bem reconhecido por lá. No início do terceiro século, o livro de Apocalipse, que até então era bem aceito, foi repentinamente questionado. Embora Orígenes não tivesse dúvidas sobre Apocalipse, seu sucessor, Dionísio, agora bispo de Alexandria, contestou o Apocalipse de João porque a escola alexandrina havia abraçado as interpretações alegóricas e o conteúdo de Apocalipse não se encaixava com isto. Mas estes casos isolados não resistiam ao consenso da maioria das igrejas. Esta unidade entre igrejas diferentes, dos mais diferentes lugares, é o que chamamos de catolicidade, ou a unidade, a universalidade da igreja. Quando Eusébio escreveu em 325, listou 3 categorias de livros. Os livros reconhecidos, onde estavam os 4 evangelhos, Atos, as 14 epístolas paulinas, incluindo Hebreus,
1 João, 1 Pedro e Apocalipse. Depois, Eusébio listou os disputados, que eram Judas, 2 Pedro, 2 e 3 João e obras não genuínas como Didaquê, pastor de Hermas, Epístola de Barnabé e Apocalipse de Pedro. Como podemos perceber, no início do IV século, os livros que Eusébio listou como reconhecidos e os disputados já eram os 27 livros que temos no Novo Testamento atual. E já havia uma divisória clara com os livros apreciados, mas que eles entendiam não ter autoridade apostólica. A ideia de que Constantino e o Concílio de Nicéia decidiram os livros do Novo Testamento é completamente absurda, sem o mínimo de apoio histórico. Não apenas este não era o tema do Concílio de Nicéia, como os livros já eram usados antes do concílio e a questão do cânon ainda demorou muitos anos depois do concílio para ser concluída. Finalmente, em 367 d.C., ou seja, 42 anos depois do Concílio de Nicéia, a igreja de fala grega foi tremendamente influenciada pela lista do bispo Atanásio de Alexandria. Ele listou os mesmos 27 livros que usamos e mencionou o Didaquê e pastor de Hermas como úteis na formação espiritual dos novos na fé. Perceba que uma geração depois de Constantino o assunto ainda não estava resolvido. Embora alguns teólogos do Oriente ainda continuassem tendo suas diferenças com o livro de Apocalipse, devido às ideias plantadas por Dionísio, o cânon de Atanásio teve enorme influência e foi reconhecido em várias igrejas. No IV século, as epístolas gerais, incluindo as mais contestadas, começaram a receber maior número de citações por parte dos líderes das diversas igrejas do mundo, e as encontramos entre os mais antigos manuscritos bíblicos. Enquanto isso, a igreja de fala siríaca, que ia da Síria até a Pérsia, tinha seguido um rumo independente da igreja no mundo grego. Mesmo assim, vemos que os evangelhos também haviam sido aceitos ainda muito cedo pela igreja siríaca. Embora a harmonia deles, na forma do Diatessaron, fosse muito popular, mas entre o IV e V séculos, os líderes da igreja siríaca perceberam as consequências e voltaram atrás, reutilizando os 4 evangelhos separados. Até o V século, a igreja siríaca já tinha 22 dos nossos livros no cânon da Peshitta, ficando de fora os conhecidos livros disputados. Entretanto, no diálogo com as igrejas ocidentais, o cânon de 27 livros foi aceito posteriormente. Já a Igreja Latina fechou questão 57 anos depois do Concílio de Nicéia, quando, em 382 d.C., o Sínodo de Roma, sob liderança de Dámaso, decretou reconhecer a canonicidade das 7 epístolas gerais. As igrejas africanas assumiram os 27 livros canônicos em 393 e 397 d.C., mas ainda assim, Hebreus era uma epístola anônima, fato que ainda produzia muita dúvida nas igrejas ocidentais, e ela estava ausente em algumas listas. É importante perceber que, a esta altura, os escritos apócrifos, como os conhecemos hoje, do Novo Testamento, já estavam fora do debate há quase 200 anos. O que estava se estudando era a autenticidade e autoria de algumas poucas cartas do Novo Testamento. Como vimos até aqui, a formação do cânon do Novo Testamento é um atestado contra a ideia de uma autoridade eclesiástica central ou da influência do imperador neste processo, pois foi um longo processo de estudo, debate e questionamentos por mais de 4 séculos. Em vez de uma pessoa se levantando para falar sozinha, de forma presunçosa em nome de Deus, foi a razão que pautou o debate seguido de estudo em 3 critérios, nunca formalizados, mas muito claros, que nortearam este debate, sendo eles: número 1, a autoria.
A Igreja optou por escritos de autoria reconhecida dos apóstolos, pois a eleição destes vinha do próprio Cristo e estes eram seus sucessores no ensino. Neste quesito, a Igreja desde cedo aceitou os evangelhos de Marcos e Lucas, porque apesar de eles não serem apóstolos, reconheceu que o conteúdo de seus livros era evangélico por ter sido supervisionado por Pedro e Paulo, respectivamente mestres destes autores. Da mesma forma, livros como O Pastor de Hermas ou Didaquê não eram vistos como livros hereges e eram muito apreciados, mas não sendo apostólicos, foram usados, mas não como autoridade de escritura inspirada e por isso foram deixados de fora da Bíblia. Número 2, o conteúdo. Foi o segundo fator da seleção do cânon, pois enquanto aceitavam os escritos apostólicos, entenderam, por exemplo, que a famosa epístola de Barnabé, muito usada no segundo século, foi finalmente rejeitada do cânon porque seu conteúdo demonstrava que ela não poderia ter sido escrita por este apóstolo e não se harmonizava com o ensino dos demais apóstolos. O mesmo no caso do famoso Apocalipse de Pedro e outros livros similares. Número 3. A universalidade ou catolicidade foi a fronteira final deste processo, demonstrando que as conclusões não eram isoladas, mas, pelo contrário, em muitos casos, diferentes igrejas e comunidades chegaram ao mesmo reconhecimento das mesmas cartas e epístolas de forma independente, o que prova que não era uma igreja centralizada, mas humilde e que tinha paciência de ouvir aos poucos o todo de seu corpo, até que este, pelo diálogo, chegasse ao consenso. É importante lembrar que o corpo básico do Novo Testamento, que é composto dos 4 evangelhos, Atos e as cartas paulinas, nunca foi questionado e foi aceito universalmente. Embora até hoje ainda exista algumas diferenças no mundo, por exemplo, com algumas igrejas sírias do Oriente Médio e da Índia que ainda usam a Peshitta com 22 livros dos nossos 27, ou algumas igrejas orientais que só aceitaram o Apocalipse bem tardiamente. Igrejas ortodoxas da Geórgia, Armênia, Etiópia, a Igreja Copta do Egito também mantém pequenas diferenças, incluindo um ou outro apócrifo, como a Epístola de Barnabé ou Cartas de Clemente. Lutero tinha suas questões com alguns livros, como Tiago, mas não alterou o cânon, e as confissões de fé protestantes mantiveram os 27 livros do Novo Testamento. O Concílio de Trento, dos católicos romanos, em 1546, reafirmou a lista dos 27 livros do Novo Testamento, aceitos pelo Papa Dámaso, e as igrejas ortodoxas no Sínodo de Jerusalém adotaram a mesma lista do Concílio de Trento. Este é apenas um breve resumo cheio de generalizações e simplificações de uma história muito mais longa que demonstra que não é você ou eu que sozinhos podemos sair arrancando pedaços da Bíblia que, em nosso ver, achamos inadequados ou que não valem mais. A humildade reside em respeitar 2000 anos de estudo profundo e muito debate de centenas de pessoas que se dedicaram ao conhecimento das Escrituras.